Bem, esta é mais uma conversa a respeito da mais sublime jornada da vida. Seguir a Jesus é a mais sublime jornada da vida, porque todas as experiências são ressignificadas em Cristo Jesus. Houve um dia que Jesus, ao passar, viu um cego de nascença. Isso está registrado em João, no capítulo 9. E os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Havia uma concepção entre os discípulos de que se alguém estava cometido de alguma doença, certamente era por conta de algum pecado que ele havia cometido. E essa compreensão ela era bastante antiga, pois os amigos de Jó também a tinham. Jó, depois que perdeu tudo, perdeu os bois, os camelos, as ovelhas, morreram os empregados, os servos, morreram os filhos, e depois que ele ficou totalmente desolado, depois foi acometido por uma grave doença, por feridas terríveis, da planta do pé ao alto da cabeça, três amigos de Jó se aproximaram dele para prestar solidariedade e conferir algum conforto a ele. A situação de Jó era tão lastimável que eles não o reconheceram. Jó estava irreconhecível. E diz que de longe eles começaram a chorar abundantemente. Se aproximaram de Jó e ficaram ali 7 dias calados. 7 dias e 7 noites calados, sem nada dizer. E logo que eles começam a falar, eles questionam exatamente isso. O Elifaz, que é o primeiro a dizer, ele diz para Jó: reflita agora, qual inocente que chegou a perecer, onde os íntegros sofreram destruição? E aí eles vão falando isso com Jó, conversando com Jó, de forma a tentar convencê-lo de confessar o seu pecado. Jó, o que foi que você fez? Abre o jogo, fala para nós o que você fez no verão passado. Alguma coisa aconteceu porque o justo não padece da forma como você está padecendo. O íntegro não passa por isso. E aí o Jó tenta fazer a sua defesa e os amigos de Jó, um após outro, tentam encurralá-lo para, de alguma forma, ele chegue a confessar o mal que ele praticou e que justificasse tamanho sofrimento. Foi essa a concepção, o que passou na cabeça dos discípulos. Eles olham e vê um homem que é cego de nascença, e quando eles o veem, diz: Senhor, quem foi que pecou? Se ele é de nascença, quem foi que pecou? Foi o pai, né? Foi a mãe, foi os avós, quem foi? Havia até entre os rabinos uma concepção de que o próprio feto poderia pecar e sofrer o próprio dano do seu pecado, né? Havia essa corrente também, essa possibilidade. De repente, foi ele, este homem ou seus pais, porque quando ele diz quem foi que pecou, inclusive foi este homem ou foi os pais? Porque havia até essa possibilidade do feto, lá ainda no ventre da sua mãe, cometer algum pecado, alguma transgressão e ser punido, castigado por Deus e nascer cego. E aí Jesus disse: nem ele nem seus pais pecaram. Não façam essa relação de causa e efeito em tudo na vida, porque nem tudo é assim. E ainda hoje a gente ouve falar muito a respeito disso. Quando você vê uma pessoa passando por uma situação muito difícil, a tendência natural é achar que tem alguma coisa, a mão de Deus está pesando sobre a vida daquela pessoa, Deus está punindo, Deus está disciplinando, Deus está castigando. Isso é muito comum. Eu ainda me lembro de que foi muito propagado, especialmente na década de 90, que se falava muito que o crente, o justo, não adoecia. Se adoecia era por conta de pecado, então tinha que confessar o pecado. Havia outros que apregoavam que tudo que precisava ter era fé. Tendo fé, não precisava sequer tomar remédio, né? E coisas absurdas desse tipo foram ensinadas e até hoje são ensinadas, infelizmente. Mas a gente abre as Escrituras, o livro de Jó é testemunho disso, de que as coisas não funcionam assim.
muito provavelmente essa compreensão ela se deu em virtude das promessas de Deus à nação de Israel. Porque a nação de Israel, quando ela obedecia ao Senhor, ela prosperava. Isso era fato. Havia a promessa de que se a nação de Israel obedecesse, o povo de Israel obedecesse, a nação ela prosperava, ela liderava, ela não ficava debaixo de julgo algum. Todavia, quando o povo de Israel desobedecia, ele acabava sofrendo. Sofria perseguições, sofria baixas, vinha pestilências, os inimigos invadiam, e coisas horríveis aconteciam com a nação de Israel. Agora, de modo muito curioso, é que Jesus, por exemplo, ensinando no Sermão do Monte, ele diz no versículo 11 do capítulo 5, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, olha só que coisa curiosa. Enquanto que a nação de Israel, quando ela obedecia, quando ela fazia alguma coisa boa, ela se prostrava diante de Deus, a nação prosperava, a nação ela prosperava financeiramente, as coisas davam certo, as colheitas eram prósperas, os inimigos eram mantidos longe dos seus territórios, o povo prosperava, as coisas aconteciam. Mas os profetas, eles viviam numa outra dimensão, numa outra dinâmica. Às vezes os profetas, eles obedeciam ao Senhor e por isso eles sofriam. E Jesus diz que a igreja, ela está muito parecida com os profetas e não com a nação de Israel. Inclusive, se por obedecermos ao Senhor formos maltratados, insultados e perseguidos, devemos nos alegrar, porque a mesma coisa aconteceu com os profetas do Senhor. E a mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus foi insultado, Jesus foi maltratado, foi morto, foi crucificado, injustamente crucificado, e isso porque ele obedecia ao Senhor. Então, Jesus ele traz esse entendimento, né, essa compreensão para todos nós, para que a gente não fique relacionando de que tudo que de ruim acontece em nossas vidas é porque estamos em pecado, é porque fizemos alguma coisa ruim e por isso estamos colhendo os frutos. Obviamente não. E especialmente em nossos dias, é muito bom que se diga isso, porque nós estamos no meio de uma pandemia. E é muito comum, no meio de uma situação como essa, muitos filhos de Deus serem acometidos por um sentimento de falsa culpa, começar a se sentir culpado por conta das coisas que estão acontecendo, às vezes acontecendo na sua própria família, uma enfermidade, uma situação mais difícil, e de repente começa a vir um sentimento de culpa horrível, terrível, pesado, um jugo extremamente pesado para se carregar, porque começa a achar que ele teve culpa no cartório, né, por conta de algum pecado não confessado, alguma coisa do tipo. E nem sempre é assim. Evidentemente que uma pessoa ela pode sofrer por conta das suas transgressões. As suas transgressões podem lhe trazer algum prejuízo, e às vezes prejuízo este que vai lhe acarretar pelo resto da vida. Isso pode acontecer, evidentemente que pode, mas nem tudo o que de mal nos acontece porque estamos em desobediência ao nosso Deus. Inclusive muitas aflições virão ao povo de Deus exatamente por obedecer ao Senhor. Por obedecermos ao nosso Deus, pode ser que sejamos afligidos até. Né? Jesus disse maltratados, Jesus disse perseguidos, Jesus disse caluniados. Então, por obedecer ao Senhor, o seu povo sofre. Não custa lembrar o que ocorreu, por exemplo, com a igreja primitiva, em que os servos do Senhor lhe eram obedientes, o serviam e o adoravam e confessavam o seu nome, e todavia muitos dos servos do Senhor foram lançados às feras, queimados vivos, traspassados ao meio,
degolados, enfim, perderam as próprias vidas. Por conta do quê? Porque estavam em obediência ao nosso Deus. Então Jesus vai nos ensinar que se nós passarmos por alguma situação difícil, nem sempre é por conta de algum pecado cometido. A gente não deve aceitar essa ideia. Quem quer que seja, por mais piedoso que pareça a pessoa, né? Às vezes tem muitas pessoas bem intencionadas, mas com conteúdo diverso das Escrituras, com conteúdo diverso daquilo que Jesus Cristo ensinou. Então não deixe o seu coração se abater, não carregue sobre si um jugo desnecessário, achando que uma coisa ruim que está acontecendo com você é por conta de um pecado seu, porque nem sempre é assim. E quando, por exemplo, o salmista lá no Salmo 119, versículo 71, ele disse: foi bom para mim ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos. No meio do sofrimento, às vezes nós aprendemos coisas boas, né? O sofrimento, ele sempre produz alguma coisa. A provação da nossa fé produz perseverança. Então a provação, a tribulação produz. Quando a gente passa pelos momentos difíceis, alguma coisa é produzida na nossa vida. E é bom que sejam produzidas coisas melhores. E também me lembro do texto em que Jesus fala, disse: olha, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nesse caso, Jesus ele fala duas coisas extremamente importantes para nós. A primeira é que nós vamos passar por aflições independentemente de qualquer coisa. Vai fazer parte da nossa história, as tribulações, as provações, as dificuldades, vai fazer parte da nossa história. Nós vamos passar por isso. E a segunda é que ele disse: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E o que significa esse eu venci o mundo? Essa frase de Jesus, ela é diferente daquela frase dita por Júlio César que diz: vim, vi e venci. Júlio César diz que veio, viu e venceu porque ele destruiu os inimigos, ele conquistou a batalha. Jesus, ele não destruiu os inimigos dele, ele não destruiu o mundo, ele venceu o mundo sem destruir as pessoas. Júlio César venceu a batalha destruindo pessoas. Jesus venceu o mundo sem destruir, sem matar ninguém. Como é esse vencer o mundo? Quando é que a gente vence o mundo? Como é que Jesus venceu o mundo? Jesus venceu o mundo porque ele passou pelo mundo sem alterar a sua essência. Jesus não foi alterado pelo mundo. Jesus, ele não reagiu como o mundo reage. Jesus, ele agiu de forma totalmente diferente. Isso me faz lembrar, por exemplo, do que Paulo ensinou aos Romanos no capítulo 12, quando ele diz: portanto, irmão, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Jesus vence o mundo, não se conformando com o mundo. Nós vencemos o mundo quando nós não nos conformamos com ele, quando a gente não toma a sua forma, quando nós não somos moldados pelos moldes do mundo. Jesus, por exemplo, o Pedro, Pedro escrevendo, ele fala a respeito por exemplo, da reação de Jesus. Ele diz que quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga justamente, que julga com justiça. Então essa era a forma de Jesus manifestar que ele venceu o mundo. Ele não reagia como o mundo reage. Ele sofria ataques de ódio, mas ele não se tornou uma pessoa odiosa. Ele não se tornou uma pessoa amargurada, revanchista, de modo algum. Jesus continuava tão doce quanto no início. E aqui, quanto a esse aspecto, eu vou abrir um parênteses, quando diz o apóstolo Pedro ensinando, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, e junto a um outro texto, que enquanto Jesus estava pregando, teve um jovem que disse: Senhor, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança.
E aí Jesus falou para aquele jovem, disse: quem foi que me constituiu juiz e repartidor entre vocês? E aí eu acho esse texto muito interessante, porque no que diz respeito à herança, Jesus disse para aquele jovem que havia juízes e repartidores na sociedade. E seria a eles que ele deveria procurá-los. Aí Jesus disse: quanto a mim, eu digo a você que tome cuidado para que eu tome cuidado com a avareza, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Então, aquilo que Jesus trata, que é o coração, ele não abriu mão de ensinar ao jovem, ao rapaz, ao homem. Mas ele também disse que, no que dizia respeito à herança, ele deveria procurar os juízes e os repartidores. Então, quando a gente lê, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, isso aqui não está coibindo, por exemplo, uma mulher que é espancada diariamente pelo marido, que sofre injustiças diárias pelo marido, não está coibindo ela de procurar a delegacia, de modo algum. De modo algum. Uma mulher que está debaixo de um jugo de sofrimento por parte do marido, ou de quem quer que seja, ela deve procurar a delegacia de polícia com toda certeza. Ela é o juiz e o repartidor que está na sociedade para resolver essa situação. Essa situação é resolvida ali. Quando não se é possível ter o diálogo, resolver a situação a partir de conversa, então tem que procurar os meios legais de se resolver a situação para que a coisa não ganhe uma dimensão pior, né? Então isso precisa também ficar claro, porque muitas pessoas estão debaixo de jugo, de um jugo muito pesado, de jugo de sofrimento, e não sabe a quem recorrer, e às vezes houve uma pessoa, um irmão, uma amiga, uma pessoa bem intencionada, e às vezes tudo que diz: minha irmã, confie em Deus, ore a Deus, e passa ano e mais ano, e está lá aquela pessoa sofrendo aquela injustiça, sendo constantemente aviltada na sua dignidade, sendo humilhada, e simplesmente a coisa não se resolve. Então, sempre que uma pessoa estiver numa situação como essa, ela pode e deve procurar os meios que são providentes, né, que foram providenciados pela própria sociedade. Então, Jesus ele vence o mundo quando ele não se amolda ao mundo. Ele continua tendo a sua mesma essência e a sua mesma bondade. De modo que nós somos também convocados por Jesus a ter bom ânimo, a não desanimarmos e a vencer o mundo. E nós vamos vencer o mundo quando as aflições da vida não provocarem em nós ódio. Quando as provações e as aflições pelas quais a gente passa na vida não tornarem o nosso coração cheio de amargura. Nós vamos vencer o mundo quando, mesmo sendo alvo das maldades, a gente continuar bondosos. É assim que nós vamos vencer o mundo. Porque mesmo Jesus, quando foi crucificado no alto da cruz, ele fez uma oração ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus venceu o mundo. Veio, morou, habitou entre nós, conviveu com a humanidade, mas não se tornou perverso como perversa é a humanidade. O que havia de perversidade no mundo não alcançou o coração de Jesus. O que havia de maldade no mundo não alcançou o coração de Jesus. Jesus venceu o mundo. Ele saiu ileso. Ele chegou santo e terminou os dias dele santo. Chegou puro e terminou puro. É por isso que ele diz: tenha um bom ânimo, eu venci. Vamos passar por aflições. Vamos passar por dias maus. Nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas não devemos temer perigo algum, porque Ele, Jesus Cristo, está conosco. E Ele disse: eu venci. Por isso que o apóstolo Paulo disse: aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores, porque Ele venceu. Se Ele venceu e nós estamos nele, então nós somos mais do que vencedores também. E é confiando nisso, de que apesar de todas as aflições, nós vamos vencer,
Nós vamos ultrapassar todas as barreiras e vamos chegar na reta final como vencedores, como mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que assim seja, comigo e com você, nessa belíssima jornada de seguir a Jesus. Que Deus assim nos abençoe, proteja o nosso coração de toda amargura, de toda tristeza, de toda angústia, e que Ele preserve em nós a sua bendita paz. Que assim seja, no nome de Jesus. Um grande abraço para você, um beijo no coração, e até a próxima, se Deus assim o permitir.